Now we are going to look once again at the same 7 characteristics of Christianity. Nós vamos olhar novamente para aquelas 7 características do cristianismo, But go into a bit more detail as to how they can be applied to a culture. mas agora nós vamos entrar em mais detalhes sobre como nós podemos aplicá-las à cultura. It may be important to at least highlight Talvez seja importante destacar several key times in history vários momentos-chave na história, when theology similar to this made an impact and produced liberty. quando teologia semelhante a essa fez algum impacto, produziu algum impacto e também produziu liberdade. In the Old Testament period, No período veterotestamentário, the first nation to exhibit this kind of liberty a primeira nação a exibir esse tipo de liberdade was the nation of Israel. foi a nação de Israel. For 400 years, Por 400 anos, the nation of Israel existed as a Hebrew republic. a nação de Israel existiu como uma república hebreia. Many of the hebraica. points that we have discussed are illustrated in that republic. Então, muitas coisas que eu vou ilustrar são vistas naquela república. It ended when Israel chose a king. Isso terminou quando Israel escolheu um rei. But the next government that resembled a little bit of this Mas o próximo governo que lembra um pouco disso was the nation of Persia, foi a nação da Pérsia, which began to adopt the rule of law que começou a adotar uma regra de lei rather than the rule of the king, ao invés de a regra do rei, specifically because of the ministry of Daniel. especificamente por causa do ministério de Daniel. Daniel was the one who discipled Cyrus. Daniel foi aquele que discipulou Ciro, And more self-government and the rule of law permeated Persia. e mais autogoverno e a regra da lei permeou a Pérsia. After Jesus Christ came to the earth, Depois que Cristo Jesus veio à Terra, if we look into the history in the modern era, se nós olharmos para a história da era moderna, a lot of liberty began to develop in the British Isles. muita liberdade surgiu nas Ilhas Britânicas. And this is because of the ministry of St. Patrick, E isso aconteceu por causa do ministério de São who Patrício, brought the gospel to Ireland, que trouxe o evangelho à Irlanda, started more than 300 churches, começou mais de 300 igrejas, baptizing thousands of converts. batizou milhares de convertidos. And then King Alfred, E então o rei Alfredo and he was the greatest king England ever had. foi o maior rei que a Inglaterra já teve. But many people don't realize he was elected to office Mas muita gente não percebe que ele foi eleito para o seu ofício, because the book that St. Patrick found porque o livro que o São Patrício encontrou became the basis of the common law se tornou a base da lei comum, called the Liber ex lege Moisi in Latin. chamado de Liber ex lege Moisi, liberty from the law of Moses. chamado Liber ex lege Moses, That meant the Ten que é a Commandments were liberdade a partir da lei de Moisés. the Ten Commandments were the basis of all laws in England, Os 10 mandamentos foram a base de toda a lei na Inglaterra, and this was the rule of law e essa era a regra da lei, which produced the greatest amount of liberty seen in Europe que produziu a maior quantidade de liberdade já vista by na 900 Europa, AD. por volta do ano 900 It's da era important to cristã. recognize this. É importante reconhecer isso. Following this time, Seguindo esse tempo, after the ministry of John Wycliffe, depois do ministério de João who Wycliffe, got the Bible from Latin into English, que traduziu a Bíblia do latim para o inglês, the followers of John Wycliffe, os seguidores de João Wycliffe, the Lollards as they were called, os lollardos como eram chamados, took Bible tracts, pegaram pedaços da Bíblia, taught people to read, ensinaram as pessoas a ler and they ended up going to Holland or the Netherlands. e acabaram indo para a Holanda. And in the Netherlands, E lá na Holanda, we had the rise of the Dutch Republic, nós temos o surgimento da República which Holandesa, had a greater degree of liberty que tinha um grau de liberdade than the other nations in Europe. maior do que as outras nações da Europa. And then following the Dutch Republic, E depois da República Holandesa, the United States of America os Estados Unidos da América exhibited a greater amount of liberty demonstrou um maior grau de liberdade, initially than any other nations in the Western Hemisphere. inicialmente em relação a todas as demais nações do hemisfério ocidental. Because of that amount of liberty that the United States began to export,
Por causa desse grau de liberdade que os Estados Unidos começou a exportar, most of the nations in Central and South America a maioria das nações na América Central e na América do Sul copied the United States Constitution copiaram a Constituição dos Estados Unidos to enable themselves to live into that liberty. para viverem nesse tipo de liberdade. But you don't get the liberty from the Constitution. Mas você não ganha liberdade a partir de uma You get the Constituição. liberty coming from within. Você tem liberdade a partir do interior. You can't get the liberty from the outside in. A liberdade não vem de fora para dentro. It's got to be generations modeling Christianity from the inside out. Tem que vir de dentro para fora através de uma geração que nutre o cristianismo. Since the time of the 1830s, Desde o tempo da década de 1830, the liberty in the United States has been on decline. a liberdade nos Estados Unidos tem declinado. The very same ideas that we've talked about As mesmas ideias que nós já apresentamos began to decline in the church. começaram a declinar na própria, ou diminuir na própria igreja. And therefore, 50 to 75 years later, they declined in the nation. É por isso que de 50 a 70 anos depois, ela aconteceu na própria nação. You could take a graph Você consegue fazer um gráfico and see when the church began to compromise her theology. e ver quando é que a igreja começou a comprometer a sua teologia. About 2 generations later, E de cerca de 2 gerações depois, the nation changes. a nação mudou. The laws change. As leis mudam. The United States today Os Estados Unidos hoje is not anything like the United States that was initially birthed. não tem nada a ver com os Estados Unidos que começou lá atrás. We export things that God condemns. Nós exportamos coisas que Deus condena. It is not the United States that is the model for all the nations. Não é os Estados Unidos que é modelo para todas as outras It is the nações. kingdom of God that's the model for all the É nations. o reino de Deus que é modelo para todas as outras But we nações. can learn from the nations that have embraced this theology Mas nós podemos aprender a partir das nações que abraçaram that essa you teologia, get a greater measure of liberty in the nation que você recebe um grau maior de liberdade numa nação, when the theology of God's word is in the hearts of the church. quando a teologia da palavra de Deus está no coração da igreja. So I'm going to use some illustrations Então eu vou usar algumas ilustrações and some examples e alguns exemplos from the United dos States Estados Unidos, as well as ancient Israel assim como do Israel antigo, to give you an idea para te dar uma ideia that we have examples in history de que nós temos exemplos na história of greater liberty coming de maior liberdade when the theology of God is in the hearts of God's people. surgindo quando a teologia de Deus está no coração do povo. And you and I should have hope E tonight. nós deveríamos ter esperança hoje à noite. We have hope because you're studying this theology, Esperança pelo fato de nós estarmos estudando essa the teologia, theology of liberty. a teologia da liberdade. And that theology will change this nation E essa teologia mudará essa nação. as you embrace it, À medida que você a as you abraça, live it, à medida que você vive por ela, and therefore passing it on to your children e passando aos seus filhos and your children's e children. os filhos dos filhos, There will be a positive change in the nation haverá uma mudança positiva na nação. if there's a positive change in the church. Se houver uma mudança positiva na igreja. Because as the Bible tells us, Porque como a Bíblia nos in diz, Psalm 33:12, Salmo 33:12, blessed is the nation whose God is the Lord, feliz a nação cujo Deus é o Senhor, and the people he has chosen for his own inheritance. e o povo que ele escolheu para sua própria herança. In other words, Em outras palavras, God blesses a nation Deus abençoa a nação through the condition of his people, através da condição do seu povo, positive or negative. positiva ou negativa. So now let's look at some practical examples. Então vamos dar alguns exemplos práticos. And let's look at the first point again. E vamos olhar para o primeiro ponto novamente. God as creator. Deus como criador. One of the unique things about Christianity Uma das coisas singulares acerca do is cristianismo God is our personal creator. é que Deus é o nosso criador pessoal. Because he created us, Porque Ele nos criou, he created us with rights. Ele nos criou com direitos. There's often not the kind of rights we think of today, Não são os tipos de direitos que nós pensamos hoje em dia, when someone simply says, onde alguém simplesmente diz: I deserve a better life, eu mereço uma vida melhor, I deserve more money, eu mereço mais dinheiro, I deserve this or I deserve that. eu mereço isso, mereço aquilo. What God did in creation O que Deus fez na criação was he gave us unalienable rights. é que Ele nos deu direitos inalienáveis. You see, when God gave creation, Quando Deus fez a criação, he said to Adam Ele disse a Adão and Eve, e a Eva: be fruitful and multiply. frutificai-vos, multiplicai-vos. This is the right to life. Esse é o direito à vida. God embedded in every human being Deus colocou em cada ser humano a hunger to preserve life.
uma fome por preservar a sua God vida. put a stamp of approval on life. Deus colocou um selo de aprovação na vida. And then we also see this, E nós também vemos o seguinte, that it says, replenish the earth. e Deus também falou assim, preenchei a terra. Be fruitful and multiply, Frutificai-vos, enchei a terra, life, vida, and then replenish the earth, e enchei a terra seria liberty. liberdade. Why? Por quê? Sometimes when we read the Bible, Às vezes quando a gente lê a Bíblia, we think God is just repeating himself. a gente acha que Deus está simplesmente se repetindo, That replenishing the earth que encher a terra is just like being fruitful and multiplying. tem a ver com sede fecundos e multiplicai. But the Hebrew word Mas a palavra hebraica means to fill in a different form. significa encher de uma maneira diferente. Let me give you an example. Deixa eu dar um exemplo. If you cut down trees Se você cortar árvores and you build a house, e você construir uma casa, and that house is made of wood from those trees, e essa casa é feita de madeira, né, daquelas árvores, you have refilled the earth você acabou de preencher a with the terra same materials com os mesmos materiais in a different form. de uma forma diferente. That is replenishing the earth. Isso é encher a terra. This can be positive Isso pode ser positivo and it also negative e pode ser negativo. if we do something harmful to the earth. Se nós fizermos algo danoso à terra. Taking dominion of the earth Então, exercer domínio sobre a does terra not mean not caring for it. não significa não se importar It com means ela. stewarding it. Significa ter mordomia. But we find this simple fact Mas nós encontramos esse fato muito simples, where the right to liberty has been respected. onde o direito à liberdade tem sido respeitado, Technology, a tecnologia invention, e invenções and increase in technology e o aumento dessas is coisas always the result. sempre é o resultado. Replenish the earth, Encher a terra, be free, a ser livre and then subdue it. e então domine. The word subdue means to own it. A palavra dominar significa ser Property. dono. The three fundamental God-given rights are life, liberty, and property. E isso diz respeito à propriedade. Os três direitos inalienáveis são a vida, liberdade e propriedade. We don't get those three from the Declaration of Independence in America. Nós não recebemos esses três direitos a partir da Declaração de Independência nos Estados Unidos. Thomas Jefferson, when he wrote the Declaration, drew it from the scriptures. Quando Thomas Jefferson escreveu a Declaração de Independência, ele tirou das Escrituras. And when he was asked, where did you get these ideas? E quando perguntaram a ele, de onde você tirou essas ideias? He said, I listened to the sermons when I went to church. Ele falou assim, eu escuto os sermões quando eu vou à igreja. Because he understood Porque ele entendeu that they were God-given. que eles eram dados por Let me Deus. say it this way. Então deixa eu dizer da seguinte maneira. No other religion Nenhuma outra religião, other than Christianity além do cristianismo, gives God-given unalienable rights. concede direitos inalienáveis dados por Deus. That means the right cannot be separated from you. Significa que o direito não pode ser separado de você. If someone takes your life, Se alguém tira a sua vida, they do not take your right to life. eles não tiram de você o direito à It vida. goes with you. Vai com você. The right to liberty O direito à liberdade and the right to property. e o direito à propriedade. Now this is not a selfish right. E não é aqui um direito egoísta. Every right comes with responsibilities. Todo direito vem com responsabilidade. But let's recognize this. Mas vamos reconhecer o seguinte: Any other religion, qualquer outra religião, any other God qualquer outro than relacionamento the Creator described in the Bible que Deus descreve na Bíblia does not give you rights directly from God. não tira os direitos que Deus descreve e coloca nas Escrituras. And therefore Christianity is unique. Então o cristianismo é singular, Because if we believe God is creator, porque se nós cremos que Deus é criador, we will understand these God-given rights. você vai entender esses direitos dados por And Deus. that's why throughout history, É por isso que ao longo da história there have been very few nations tem havido poucas nações, that have recognized rights come from God and not from government. poucas nações reconhecem que direitos vêm de Deus e não do governo. If government gives you rights, Se governo te dá direitos, then government is your God. então o governo é o seu Deus. And what the government gives, E o que o governo dá, the government can take away. o governo pode tirar. Very few nations Poucas nações have understood that rights are God-given, entenderam que direitos vêm de Deus. and therefore governments are limited.
E é por isso que governments are what? are limited. E por isso que governos são limitados. They are not sovereign. Eles não são soberanos. Then what difference does it make, though, Então que diferença faz in a nation? numa nação? God-given rights was the fundamental cornerstone for the United States. Essa ideia de direitos dados por Deus é a pedra fundamental nos Estados Unidos. And the United States and the framers went back to the Magna Carta E isso tudo retorna à Carta Magna in 1215 em 1215 and recognized that the England did not go far enough. e reconhece que na época a Inglaterra não foi longe o suficiente. England said to King John, A Inglaterra disse ao rei João: "You are king of the nation você é o rei da nação and you are ruling over the church. e você está reinando sobre a igreja. You won't let the church select its own leaders. Você não deixa a igreja selecionar os seus próprios You want the líderes. civil government to license all the church leaders." Você quer que o governo civil certifique todos os líderes da igreja. This is wrong. Isso é errado. And because they did that, E por que fizeram they isso? said to the king, Eles disseram para o rei: "Stay out of the church. fique fora da igreja. Let the church be the church, Deixa a igreja ser igreja. and you stay out." Pronto. You know what our framers understood in the United States? Nos Estados Unidos, You have to go back even further than the Magna Carta você tem que voltar ainda mais longe para a Magna Carta, to King Alfred para o rei Alfredo, to get truly God-given rights. para entender essa ideia de direitos dados por That's Deus. why historians have said É por isso que a história diz assim: that the United States of America, que os Estados Unidos da América, by the time of the Revolution, quando chegou na Revolução, was really the restoration of King Alfred's England. foi a restauração da Inglaterra do rei Alfredo. But what about the Trinity? Mas e a Trindade? Father, Son, and Holy Spirit. Pai, Filho e Espírito. How has that been applied? Como é que isso tem sido aplicado? One of the cries of the Reformation, Um dos clamores da the Reforma, greatest revival recorded in history, o maior avivamento registrado na história, it touched every civilized nation, tocou cada nação civilizada, started the translation of the Bible into all languages, começou a tradução da Bíblia em cada idioma and touched every single area in life, every academic area. e tocou e influenciou cada área acadêmica da vida. There was a cry in the Reformation Havia um clamor na Reforma about government, sobre governo, and it was this: e era o the seguinte: kingdom of God o reino de Deus is the one, the few, and the many. é o poucos e o muitos. Every government Todo governo that reflects the kingdom of God que reflete o reino de Deus should reflect these three concepts: deveria refletir esses três conceitos: the one, o the few, o poucos and the many. e o muitos. What does this O mean? que isso significa? Well, the Reformation taught this: A Reforma ensinou o seguinte: the kingdom of God has Christ as its king. o reino de Deus tem a Cristo como seu That is the rei. one. Esse é o único. The kingdom of God also has leaders that the people elect. O reino de Deus também tem alguns líderes que o povo elege. That's the few. Esses são os poucos. But the king reigns in every individual believer. Mas o rei reina em cada cristão individual. That's the many. Esse é o muitos. The priesthood of the believer. Esse é o sacerdócio do That every crente. believer is a priest before God. De que todo crente é um sacerdote And perante Revelation Deus. chapter 1 says they're a king before God. E Apocalipse 21 fala que eles são também um rei perante The Deus. one, the few, and the many taught a very radical idea. Essa ideia de poucos e muitos ensinou uma ideia radical. When someone is elected an elder, Quando alguém é eleito um presbítero, they do not take a step up, eles não tomam um passo para cima, they take a step down. eles dão um passo para baixo. This was the phrase: Essa era a frase. they wash the feet of kings. Eles lavam os pés dos reis. Think of it. Pensa um pouquinho. Someone who serves in a church Alguém que serve na igreja is to serve the people, é para servir o povo. and the people have the King of Kings in them. E o povo tem o rei dos reis dentro deles. Yes, they know they need to voluntarily submit to leadership Eu sei que eles têm que se submeter voluntariamente à liderança, to protect themselves, de se proteger, but the one, the few, and the many was a cry for the government of God. mas essa ideia de poucos e muitos era um clamor pelo governo de Deus. Eventually, these three were determined to be the following: E no decorrer, eles acabaram resultando no seguinte: that there are three forms of government: tem três tipos de governo: monarchy, monarquia the one, é para
Aristocracy, Aristocracia the few, é o poucos, and e democracy, o democracia, the many. muitos. Now here's what was taught in the Reformation. Olha o que foi ensinado na Reforma. We don't want a monarchy Nós não queremos uma monarquia, because a monarchy ignores the other two. é porque a monarquia ignora os outros dois. All power is in one. Todo o poder está em um. And the kings called themselves fathers. E os reis se chamavam de pais. And this idea was anathema. E essa ideia era anátema. We didn't want that. Nós não queríamos So isso. the idea was we don't want an aristocracy either Então a gente também não quer uma aristocracia, because that's just the few that are ruling porque alguns poucos reinam and we can't rule by committee. We don't rule by committee. e nós não regemos por comissão. And aristocracies can be corrupted easily. E a aristocracia também se corrompe facilmente. Neither do we want a pure democracy E nós também não queremos uma democracia pura, because a democracy is the rule of the many, porque democracia é o governo de muitos not the rule of law. e não é a regra ou o governo de lei. The one, the few, and the many Então a ideia de poucos e muitos meant that we need to have all three concepts in one government. significa que nós temos que ter os três conceitos em um governo. Do you know that Reformation cry of the one, few, and the many Você sabia que esse clamor da reforma de poucos e muitos is the root of the Presbyterian form of church government? é a raiz do governo presbiteriano na igreja? Because there is a pastor, Porque tem but pastor, there's the rule of elders tem o governo dos and the presbíteros participation of the congregation. e a participação da congregação. Because you see, this one, the few, and the many Porque essa ideia de poucos e muitos was the cry for the government of God era o clamor do governo de because it Deus, reflected the government of heaven. porque refletia o governo dos céus. God is the one, the few, and the many. Deus é o pouco e muitos. He's one God. Ele é um Deus. He's Father, Son, Holy Spirit. Ele é Pai, Filho e Espírito. And He chooses to rule in all His believers. E ele escolhe reinar dentro dos seus By the Holy súditos, Spirit. pelo Espírito Santo. And therefore, Portanto, let the one, few, and many in heaven deixe que o poucos e muitos no céu be seen in church government seja visto no governo eclesiástico and be seen in civil government. e seja visto no governo civil. Let me tell you what happened. Então deixa eu dizer o que aconteceu. At the Constitutional Convention in America, Nos Estados Unidos, na convenção constitucional, all the leaders that came together to form a new government todos os líderes se aproximaram para formar um novo came governo. from three denominations: Eles vieram de 3 denominações: Episcopalian, episcopais, Presbyterian, presbiterianos and e congregational. congregacionais. It's very interesting to note É interessante observar the Episcopalians, que os episcopais, they wanted a president for life. eles queriam um presidente vitalício, That was close to what they had in Europe. porque era próximo do que eles tinham na Europa. The framers said, we don't want a monarchy, Aí eles falaram assim: nós não queremos uma but monarquia, that is something an Episcopalian might want. mas talvez isso aqui é uma coisa que um episcopal gostaria. The Congregationalists in New England, Os congregacionais lá na Nova Inglaterra, they didn't want any president. eles não queriam um presidente qualquer. We don't need anybody to Não govern. precisa ninguém We sendo govern presidente. A ourselves. gente se governa, Well, the king lives in us. porque o rei vive em nós. We don't want a king in Washington Nós não queremos um rei lá em or Washington. Philadelphia or anywhere else. Sorry? Or Philadelphia anywhere. You know, no Ou em king. qualquer outra cidade como a Filadélfia. Their cry was no king but King Jesus. Eles falavam, o clamor deles é rei nenhum, só What Jesus. did the Presbyterians want? E o que os presbiterianos queriam? 3 presidents. 3 presidentes. One over New England, Um na Nova Inglaterra, one over the middle colonies, um nas colônias do and one centro over the southern colonies. e um nas colônias do sul. You see, each individual Veja, cada indivíduo, at the Constitutional Convention lá quando eles se reuniram was na convenção constitucional, projecting what they saw in the church for the nation. eles estavam projetando o que eles viam na igreja para a By nação. God's providence, Pela providência de Deus, we ended up with a merging of all three. nós acabamos com o resultado da mistura dos 3. This hasn't always happened in history, Nem sempre isso aconteceu na história, where all three operate in their jurisdictions. onde os 3 operaram a partir de But uma jurisdição. suffice it to say that Mas basta dizer, believing that God is a Trinity a crer em Deus como a Trindade is very important. é muito importante. But we move on. Mas vamos God mudar is aqui. sovereign, Deus é soberano, but His sovereignty is decentralized among men. mas a sua soberania é descentralizada entre os homens. So how would we possibly see God's sovereignty in the United States? Então como é que nós podemos ver a soberania de Deus nos Or Estados any other Unidos? government. Ou em qualquer outro governo? In Israel,
em Israel, we see it in the first commandment. nós vemos no primeiro mandamento: There is no other God não haverá outros deuses other than Jehovah. além de mim. But you see, you recognize that there are jurisdictional separations. Mas percebe que há jurisdições, separações de jurisdição. The jurisdictions can be seen in the separation of powers. As jurisdições, elas representam a separação de poder. The Bible says in Isaiah 33:22, A Bíblia fala em Isaías 33, the Lord 22, God is our lawgiver, o Senhor Deus é o nosso doador da the lei, Lord God is our judge, Ele é nosso legislador, nosso juiz, and the Lord is our king. e é o nosso rei. He reigns. Ele reina. But notice what it says. Mas observe o que diz. He's the king. Ele é o rei, That's the executive branch. esse é o executivo, He's the judge. ele é o juiz, That we recognize as a judicial branch. esse é o judiciário, And he is the lawgiver. e ele é o doador da lei, That's the legislative branch. esse é o legislativo. It's a symbol of the Trinity. Tá vendo? É um símbolo da Trindade. You see, you understand when they search the scriptures, Percebe quando eles perscrutam as and we escrituras understand the theology, e eles entendem a we teologia, begin to put it into practice. você começa a colocá-la aí na But prática. there was another very key distinction of sovereignty. Mas havia uma outra distinção notável da When soberania. the Ten Commandments were given through Moses, Quando os 10 mandamentos foi dado a Moisés, they are foram dados- told that we were given the two tables of the law. é dito nas escrituras que ele recebeu as duas tábuas da lei. In other words, the text of the Ten Commandments was divided into two parts. Em outras palavras, o texto dos 10 mandamentos foi dividido em duas partes. We know the first four commandments deals with our relationship to God. A gente sabe que os primeiros 4 mandamentos lidam com o nosso relacionamento com Deus, The last 6 commandments are relationship to man. e os últimos 6 no relacionamento com o próximo. Forms the symbol of a cross. Forma o símbolo da cruz. But also the first 4 commandments Mas os primeiros 4 mandamentos deals with our duties before God, lidam com nossas obrigações para com Deus, and the 6 commandments are duties toward man. e os outros 6 as nossas obrigações para com o próximo. Ultimately, this became the idea of church and state. Em última análise, isso se tornou o símbolo de igreja e Estado. You see, the Israeli Republic, Veja, a República Israelita, for those 400 years in history, durante 400 anos na história, about 1450 to 1050, de 1450 até por volta do ano 1050, we had this developing idea nós tivemos essa ideia desenvolvendo-se that there should be some religious liberty. de que deveria haver algum tipo de liberdade religiosa. Do you know that even in Israel, Você sabia que mesmo em Israel, in the nation, na nação, there were people who did not believe or worship Jehovah? haviam pessoas que não criam ou adoravam There are Jeová. several instances in the law of God Tem exemplos na lei de Deus, that when Moses says, "What do I do about this person?" onde Moisés pergunta assim: o que eu faço sobre contra essas pessoas? They were not to be punished because they didn't believe in Jehovah. Eles não deveriam ser punidos porque não criam em Jeová. But if they cursed Jehovah publicly, Mas se eles maldissessem a Jeová publicamente, dishonoring the God of the nation, desonrando o Deus da nação, then they would be punished. então eles seriam But punidos. it was interesting what the law said. Mas é interessante que a lei dizia, God said to Moses, Deus disse a Moisés, if they are going to curse, se eles vão amaldiçoar, let them be punished according to their own God. deixe com que eles sejam amaldiçoados ou punidos segundo o seu próprio Deus. In other words, God says this: Em outras palavras, Deus diz if o you don't want to seguinte: worship me, se você não quer me adorar, then make sure you're consistent with the God you want to worship, seja então consistente com o Deus que você quer adorar, because you can't be. porque você não You consegue will see ser. very clearly, Você vai ver claramente, it's better to live under King Jehovah é melhor viver debaixo do Rei Jeová than any other God. do que debaixo de qualquer outro Deus. You see, even in Israel, Mesmo em Israel, but most significantly following Israel, e seguindo Israel, e depois de Israel, In the New principalmente Testament, no Novo Testamento, we see Romans 12 nós vemos lá em Romanos 12, deals with God dealing with the church. Deus está lidando com a igreja. Romans 13, he deals with the order for civil government. Em Romanos 13, ele está lidando com regras com respeito ao governo civil. When the civil government responsibilities are listed in Romans 13, for instance, Quando as responsabilidades do governo civil são listadas lá em Romanos 13, only the second table of the law are listed. somente a segunda tábua da lei é listada. We began to recognize that when you take Old and New Testament together, Nós percebemos que quando você começa a absorver ou colocar junto Antigo e Novo Testamento, the civil government should not set doctrine in the church. o governo civil não deve estabelecer a doutrina na igreja. The church should not rule over civil government.
A igreja também não deve reger sobre o Estado, o governo civil. But church and state should both function under God. Mas Estado e igreja devem funcionar ambos debaixo de Deus. How many remember in the Old Testament Quantos de vocês se lembram no that Antigo God had a Testamento? law Deus tinha uma lei that the civil magistrate de que o magistrado civil should never put on the robe of the priest, nunca deveria cumprir a função do sacerdote. and the priest E o sacerdote should never put on the robe of civil government? nunca deveria colocar a roupa ou a função do governo Do you civil. remember that was violated? Lembra que isso foi violado? Do you remember that when Saul Você lembra quando Saul was king, era rei? Samuel did not show up on his time schedule? Samuel não chegou lá no horário dele. And what did Saul E say? o que Saul disse? Since the representative of the church has not shown up, Já que o representante da igreja não apareceu, I will put on the priest's robe eu vou colocar a roupa sacerdotal and I will offer the e sacrifice. eu vou oferecer o sacrifício. But God was not happy with that. Mas Deus não estava feliz com isso. And therefore, a government that's set up in the earth Então, um governo estabelecido na that terra reflects the sovereignty of God que reflete a soberania de Deus will also have religious liberty. também terá liberdade The religiosa. liberty in the nation Uma liberdade na nação to believe para crer the way you want to believe. da maneira como você quer crer. However, No entanto, there has to be some basis for the law. tem que haver alguma base para a lei. Here was the question that was asked A pergunta que era feita era a seguinte: throughout history: através da história, which religion, que religião, as the basis of the law, como base da lei, will give the greatest freedom vai dar maior grau de liberdade to the other religions that disagree with it? para as outras religiões que discordam dela? Well, let's ask ourselves a question. Então vamos fazer essa pergunta. The nations that have enthroned Hinduism, do they give liberty to non-Hindus? Será que as nações que adotam o hinduísmo, elas dão liberdade àquele que não é hindu? No. Não. How about Islam? E o islamismo? If Allah rules a nation, Se Alá rege uma nação, is there freedom to disagree tem liberdade para discordar and express a disagreement? e expressar a discordância? It's becoming very evident for everyone in the world Está ficando muito evidente ao redor do mundo that's not the case. que não há esse tipo de We could liberdade. go religion by religion, A gente poderia falar de religião após religião, and people understood e as pessoas entenderam in the Dutch Republic, na República Holandesa, in the British Isles under King Alfred, nas Ilhas Britânicas com o rei and in Alfredo, the United States of e nos America Estados Unidos, in its early years, nos seus primeiros anos, that though not everyone is a Christian, que embora nem todo mundo seja um cristão, and they shouldn't be forced to go to church e eles não deveriam ser forçados a ir à igreja, or forced to believe, ou forçados a crer, they need to understand this. mas eles têm que entender uma coisa: There is more freedom existe mais liberdade under Christianity debaixo do cristianismo, from our gods a partir do nosso Deus, toward those who disagree para com aqueles que discordam, than any other religion. do que em qualquer outra religião. Let me share with you just a parable on this. Deixa eu oferecer uma parábola sobre Jesus said the following: isso. Jesus disse o seguinte: your faith a sua fé is like the grain of a mustard seed. é como um grão de mostarda. That when it is planted, Quando é plantado, it's the smallest of all seeds. é a menor de But when todas as it grows sementes. to maturity, Mas quando ela cresce e se torna it madura, becomes the largest of trees, ela é a maior das plantas, where the fowls of the air can come and dwell. onde as aves dos céus podem vir Birds e morar. of the air. What is this talking about? O que isso nos diz? If you look at how the Bible interprets the Bible, Se você olhar para como a Bíblia interpreta a Bíblia, you could easily say você pode tranquilamente all of dizer those que birds todos aqueles can pássaros land in the tree, que podem viver na árvore, the large tree aquela grande árvore of the faith of Christianity, da fé do cristianismo, are not in agreement with the root. não estão em concordância com a Because raiz. only Christianity Porque só o cristianismo creates enough shade pode criar sombra o suficiente for those who disagree para aqueles que discordam, to be treated with love para serem tratados com and amor, grace. graça. Let me just give you an illustration. Of Deixa eu this. dar uma ilustração. In the United States, Nos Estados Unidos, in the early 1800s, no começo dos anos 1800, a man visited a court case. A man visited a court. um homem visitou um fórum lá, Which was very familiar que era muito familiar and could have been repeated many times. e poderia se repetir. And they were swearing in a witness. E lá nessa corte eles estavam
estava jurando uma testemunha. When the witness raised his hand Quando a testemunha levantou a sua mão and put his hand on the e Bible, colocou a sua mão na Bíblia, he informed the judge, ele informou ao juiz: I don't believe in this Bible. eu não creio nessa Bíblia, I am an atheist. eu sou um ateu, I believe in no God at all. eu não creio em Deus qualquer. The judge then said to him, Aí o juiz disse para ele: you have just removed the only credibility we can have for your witness. você acabou de lançar fora a única credibilidade que nós poderíamos dar ao seu testemunho. If you believe in no God, Se você não crê em Deus, how can we trust anything you say? como é que nós podemos confiar naquilo que você diz? And the witness was removed. E aí a testemunha então foi removida. Because at that time in history, Porque naquela época da história, Christianity was the basis of the law. o cristianismo era a base da lei. You didn't have to be a Christian, Você não tinha que ser um cristão, but you at least had to respect the fact mas você tinha que pelo menos respeitar o that fato Christianity gave you the freedom to disagree. que o cristianismo dava liberdade para discordar. Do you see? Entendeu? If the theology of Christianity Se a teologia do cristianismo is believed in by the church, é crida pela igreja, and we begin to operate this way, e nós começamos a funcionar desse we jeito, are going to see very clearly, nós vamos ver muito claramente it won't always come up the same way, que nem sempre vai resultar da mesma maneira, but we're going to see more and more mas a gente vai ver mais e mais protections of religious liberty, proteção da liberdade the religiosa, protection of the church, proteção da igreja and the role of the state e o papel do Estado, lining up under what God says their responsibilities are. e eles se endireitando debaixo daquilo que Deus diz que são responsabilidades Because deles. only God is sovereign, Porque só Deus é soberano. and He won't share His rulership with another institution. E ele não vai compartilhar o seu governo com outra instituição. Now I know I'm giving you lots of facts, Eu sei que eu estou dando vários fatos a but it's vocês, important to recognize mas é this, importante reconhecer o seguinte, that the theology of Christianity que a teologia do cristianismo, will produce the greatest freedom. ela vai produzir o maior grau de liberdade. It will never produce a perfect freedom. Nunca vai produzir uma liberdade perfeita. There are no perfect human beings. Não há seres humanos perfeitos. There will never be perfect justice on earth. Nunca haverá justiça perfeita na We are terra. talking about a measure of liberty. Nós estamos falando sobre uma medida de We're not liberdade. talking about absolute Não liberty. estamos falando sobre liberdade The freedom to absoluta. do anything you want. A liberdade para fazer o que você quiser. There is never freedom to do anything you want. Nunca há liberdade para você fazer o que você quiser. Even if you were the only person on the planet, Mesmo se você fosse a única pessoa na terra, God would limit you. Deus limitaria You você. still couldn't do everything you want. Você ainda não poderia fazer o que We você know that's a quisesse. myth. Então isso é um mito. But let's move on. Mas vamos mover The Word of adiante. God. Vamos falar sobre Number 4, the Bible. a Bíblia. Quarto ponto. Remember that the Bible is the rule of law. Lembra que a Bíblia é a regra da lei. What does it mean in a nation O que significa isso numa nação? where there is a rule of law? Onde há uma regra da lei. Here is an interesting point. Deixa um domínio da lei, um If you governo go- da lei. if you go Um all ponto throughout interessante aqui. If you go all throughout history, Se você for por toda a história, how do you get people to obey? como é que você leva as pessoas a obedecer? What did the ancient kings do? O que os reis antigos faziam? What about Egypt Por exemplo, Egito and Assyria e a Síria and Babylon e a Babilônia and all the ancient nations? e as nações antigas. You had to swear allegiance Você tinha que jurar lealdade to the Pharaoh. ao faraó. You swore allegiance, Você jurava lealdade, which meant you said that Pharaoh is God. que significava dizer que o faraó é Deus. What about Babylon? E a Babilônia? The god of Babylon was a serpent, a O Deus snake. da Babilônia era uma serpente, uma You cobra. swore allegiance to the snake, E você jurava lealdade à cobra, representing the emperor that ruled. representando o imperador que reinava. You could go throughout history. Você pode ir por toda a história. There is a unique aspect when Christianity dominates among God's people. Tem um aspecto único aqui quando o cristianismo domina sobre o povo de Deus. And it's an oath to the rule of law, not a person. E nesse caso o que acontece é que há um juramento ao governo da lei, não o governo de uma pessoa. Now, what if I told you this? E se eu dissesse para vocês o That seguinte, as a pastor in Massachusetts, que como pastor lá em Massachusetts, I have a unique way to get the people in the church to do what I want. eu tenho um jeito singular de levar as pessoas na minha igreja a fazer o que eu quero. When they become a member of the church, Quando eles se tornam membros da igreja, they have to come forward eles têm que vir à frente and say to the congregation, e têm que dizer à igreja. they swear allegiance to the pastor. Eles juram lealdade ao pastor. You wouldn't agree with that? Você não concordaria com isso? Would that be freedom? Será que isso seria liberdade? Would that be biblical?
Será que seria bíblico? No. Claro que não. They don't swear allegiance to the pastor. Eles não juram lealdade ao pastor. If you become a member of a church Se você se torna um membro de uma igreja on proper biblical grounds, que tem fundamentos bíblicos, you affirm to everyone você afirma a todas as pessoas that you swear allegiance to a book, que você jura lealdade a um livro. and I'm under the same book, E eu estou debaixo do mesmo livro. and which means this: Que significa o seguinte: you take an oath before God. que você faz um juramento perante Deus. Now, an oath is unique to Christianity. Juramento é singular do cristianismo. If you look up the original definition of an oath, Se você olhar para o significado original de juramento, you don't just swear allegiance to the book or the rule of law. você não simplesmente jura lealdade ao livro da lei. You swear allegiance before God. Você jura perante Deus. An oath is before God. Um juramento sempre é perante Deus. Now, when Noah Webster wrote his original dictionary, Quando o autor do dicionário da língua inglesa, Noah Webster, escreveu o dicionário, it was a Christian dictionary era um dicionário in cristão, 1828. em 1828. And this is what he said for the oath. E olha o que ele escreveu como You are definição de you're juramento. swearing an oath before the living God. Você está fazendo um juramento perante o Deus vivo. And what you're saying is E o this: que você está dizendo é o seguinte: Lord God, Deus, Senhor, you can punish me o Senhor pode me punir for perjury por perjuro if I don't fulfill that oath. se eu não cumprir esse juramento. It was a sacred Christian duty. Era uma tarefa cristã sagrada. We're never going to fulfill our oaths. É claro que a gente nunca vai cumprir Without totalmente the os help nossos of juramentos sem a ajuda de Deus. And we ask forgiveness, Então a gente pede and perdão we are restored. e nós somos But the restaurados. focus is the rule of law, Mas o foco é a regra da lei, the Word of God. palavra de Deus. In the United States Constitution, Na Constituição dos Estados you Unidos, take an oath to the Constitution. você faz um juramento à You Constituição. don't take the oath to the president. Você não faz um juramento ao You presidente. don't take an oath to a party. Você não faz um juramento a um partido. This is an evidence of good theology. Isso é evidência de uma boa The teologia. American Constitution is not perfect, A Constituição americana não é perfeita, but we recognize an element of theology in it. mas tem um elemento de teologia nisso. Because the majority of the people who wrote it Porque a maior parte do povo que escreveu, das pessoas que escreveram, and the church leaders that helped form it e os líderes eclesiásticos que ajudaram a formá-la, believed the Bible was the Word of God. criam que a Bíblia era a palavra de Deus. And therefore, they understood the rule of law. E é por isso que eles entenderam a regra ou o governo da lei. Just one example. Quero dar um exemplo. In Massachusetts, Lá em Massachusetts, they were going to ratify the Constitution. They were going to ratify the Constitution. eles iam ratificar a Constituição, But they were going to vote against it. mas eles iam votar contra. Led by Sam Adams Conduzidos por Sam Adams and John Hancock. e o John Hancock. Yeah, and they decided we're going to vote the Constitution down. E eles falaram assim: nós vamos acabar com essa ideia de Constituição. And then a pastor stood up, Aí um pastor se levantou, Samuel Stillman, Samuel Stillman, and this is what he did. e olha o que ele fez. He put the Constitution in one hand Ele pegou a Constituição numa mão and the Bible in the other. e a Bíblia na outra. And this is what he said. E olha o que ele diz. He said, if the Constitution we're writing Se a Constituição que nós estamos escrevendo is as inspired as this book, for tão inspirada quanto esse livro, then we can discuss it forever. aí nós podemos discutir para todo sempre. Only the Bible is inspired by God. Só a Bíblia é inspirada por Deus. We can amend the other one. A gente pode consertar a outra. So we need to vote for it Então a gente tem que votar por ela, because we can always change this one. porque a gente sempre pode mudá-la. Because it's the rule of law Porque é o governo da lei and not the rule of a person. e não o governo de uma pessoa. He compared it with the Bible, Ele comparou com a Bíblia. but he said this is the only one that can't be amended. Ele falou: essa aqui é a única que não pode ser consertada. All others can be changed. Todas as outras podem ser mudadas. It was obvious Estava óbvio that the theology in the church que a teologia na igreja was informing the civil government estava informando o governo civil about the proper rule of a constitution. sobre o governo apropriado de uma Then Constituição. what about the deity of Christ E se falarmos da divindade de Cristo, as being the truth of the living God como sendo a verdade do Deus vivo, and the understanding that truth trumps relationships? e a ideia de que verdade está acima de relacionamentos. This was the concept of justice Esse era o conceito de justiça
And many of the nations that embrace the theology of E Christianity, muitas das nações que abraçaram a verdade do cristianismo, justice is supposed to rule in a case a justiça deve reinar num caso, not based on personal favor, não baseado em favor pessoal, but based on truth. mas baseado em verdade. It is not to look to feelings. Não deve olhar para sentimentos, It is not to look to emotion, não deve olhar para uma emoção, but it's to rule on the facts of the case mas tem que reger baseado nos fatos de um and to caso deal with truth e lidar com a verdade and not with feelings. e não com sentimentos, Because truth trumps relationships. porque verdade está acima de relacionamentos. And now here's what's happened Veja o que aconteceu when we've left this theology. quando nós abandonamos essa teologia. Now, in civil government, Agora no governo civil, justice is given a justiça é dada based on who you know, baseado em quem você conhece, who you can pay off, quem você pode pagar, your emotions. as suas emoções, Well, what do you feel? ou o que você sente. Well, this is how I feel. Eu sinto assim. You see, law has been removed from truth to feeling. A lei foi removida da verdade para sentimento. And this has happened across the United States. Isso aconteceu nos Estados Unidos. The greatest number of cases in America today A maior parte dos casos nos Estados Unidos hoje are tort law cases. what? Tort law, T-O-R-T. Tort law, it would mean, tortured law is what it means. São leis distorcidas, essa é a ideia. You know what tortured law means? Sabe o que isso significa? It means the judge is weighing and giving finances É que o juiz ele está concedendo, por exemplo, dinheiro based on someone's feeling on how they've been hurt by somebody else. baseado no sentimento que a pessoa tem de como ela foi ofendida por outra. Damages are no longer given based on the truth of what happened. Então, agora você não indeniza baseado na verdade do que aconteceu. Damages are given based on how I feel. Indenização está baseada em sentimento. So where does that put justice? E onde é que fica a justiça? Off of the rock, Off of the rock. off of the rock, Sai da onto sinking rocha sand. e começa a entrar na areia movediça. Do you see? Percebe? Because then justice is hijacked Porque agora a justiça ela é tirada do seu lugar, based on who you know baseado naquilo que você, Who you can em pay quem você off, conhece, em quem você pode and how pagar you feel. e como você se sente. And that is a direct correlation E há uma correlação direta aqui between our concepts of truth and absolutes. entre o nosso conceito de absolutos e We no verdade. longer believe in absolutes. Nós não cremos mais em absolutos. We believe in shades of gray Nós acreditamos em tons de cinza, based on how I feel. baseado naquilo que eu And eu this is sinto. very dangerous E isso é muito perigoso, because nations of the world porque nações do mundo are beginning to enact justice estão começando a aplicar justiça based on sinking sand. baseado em areia movediça. And it's not justice. Isso não é justiça. And therefore, the truth of Christianity again Então a verdade do cristianismo has a novamente major impact. tem um impacto fantástico, But men are sinful. mas o homem é pecaminoso. Women are sinful. Mulheres são How will pecaminosas. this be seen in a nation Como é que isso é visto numa nação? if it is applied? Se isso for aplicado? This is what one of the framers of the Constitution, James Madison, said. Isso que um dos autores da Constituição, James Madison, falou. Just as an example of this theology, Só como um exemplo dessa teologia. he said the following: Ele disse o seguinte: if all men were angels se todos os homens fossem anjos and not sinners, e não pecadores, then we would not need a government. a gente não precisaria de um governo. But Mas, what was he saying? o que ele estava dizendo? Because we are sinners, Porque nós somos we pecadores, do need government, nós precisamos de governo. but the people in government are also sinners. Mas as pessoas em governo também são pecadoras. As Thomas Jefferson said, Como o Thomas Jefferson falou, bind the rulers down by the chains of the Constitution. amarre os governantes com as correntes da Constituição. In other words, we have to limit the governors Em outras palavras, a gente tem que limitar os governantes and the governed
e os governados, because all are sinners. porque todos são pecadores. We can't give the people all the power Nós não podemos dar o poder todo ao povo and have them just rule directly, e dizer que eles podem governar because diretamente, they need to be checked by the rule of law. porque eles têm que ser checados pelo governo da lei. And once you're in office, E quando você está lá em posição de governo, you have to be checked você também tem que ser checado, because you're also a sinner. porque você também é pecador. As one person said, Como uma pessoa disse, when you have power, quando você tem poder, you're a more dangerous sinner você é um pecador mais perigoso, because you can hurt more people. porque você pode machucar mais pessoas. So what would we see Então o que a gente vê? in a government Num governo that's based on a theology baseado na teologia that men and women are sinners? de que homens e mulheres são pecadores. We would see O self-government que a gente veria? A gente veria governo, autogoverno, exercised at the local level, exercitado no nível local, and we would have checks and balances e a gente teria aí como checar, lista de checagem on those in power daqueles que estão em poder and those of the people. e das pessoas. You understand Você entende that just because you have a right form of government, que só porque você tem a maneira correta de governo, uma forma de governo, it will not produce liberty isso não produz governo, Unless you have character. liberdade. unless you have character, A não ser que você tenha caráter, and unless you have the Church of Jesus Christ a não ser que a igreja de Cristo modeling self-government. tenha como modelo de autogoverno. Remember, it's not a direct correspondence, Não há uma correspondência direta, but it's a generational correspondence. mas é uma correspondência de gerações. For instance, Por exemplo, in the United States Constitution, na Constituição dos the Estados following Unidos, concepts directly from the Bible esses conceitos diretos da Bíblia were put in the government. foram colocados no governo. Number one, Sunday would be honored as the Sabbath. Então, por exemplo, o domingo era honrado como o Shabat. The Congress would not meet on Sundays. O Congresso não se encontrava, não se reunia no It domingo. was not counted as a day when bills would be passed. Não era um dia que leis poderiam ser aprovadas. That all economies must be built on the value of gold and silver. Também a ideia de que todas as economias seriam construídas no valor de ouro e prata. So there was a basis for the value of paper currency. Então tinha uma base para o valor da moeda de papel. If you separate paper money from its metal value, Em outras palavras, se você separar o papel do seu valor monetário, the book of Isaiah tells us clearly, Isaías nos diz claramente then the leaders will manipulate the value of money to benefit themselves. que os líderes vão manipular o valor do dinheiro para se beneficiar. There could be no standing army in peacetime. Não pode ter standing. Standing army, no. Tem que haver It couldn't um be, exército em lugar, né? which of course the Bible teaches in the book of Deuteronomy. Que a Bíblia ensina lá em The Deuteronômio. leader of the nation had to be a natural born citizen, O líder de uma nação tinha que ser nascido na própria nação. and that's taught in Deuteronomy E 17. isso está lá em Deuteronômio 17. Justice would have to flow from the bottom up and appeals. A justiça tinha que vir de baixo para cima. That's taught in Exodus 18. Isso é ensinado lá em Êxodo 18. Judges would serve during the term of good behavior, Juízes regeriam ou trabalhariam contanto que tivessem bom comportamento. Judges in our Constitution were never given life terms, Eles nunca teriam um cargo vitalício, but for good conduct and good behavior. mas baseado em boa conduta e bom And that the comportamento. best justice is local justice, E a melhor justiça é a justiça local, where people live, onde as pessoas as moram. taught in Deuteronomy 21. Isso é ensinado em Deuteronômio 21. But simply suffice it to say this, O que basta é dizer o seguinte: those biblical concepts esses conceitos bíblicos were written into our Constitution foram colocados na to Constituição check the sinful nature of man. para checar a condição pecaminosa do homem. Because the farther justice is away from you, Porque farthest justice is away from quanto you, mais distante a justiça está de the você, more it can be manipulated. mais ela pode ser manipulada. Now this may be tedious, Talvez pode ser um pouco tedioso, but o que I eu tô wanted to falando. underscore this fact. Mas eu queria destacar o seguinte As we fato. move to the last À characteristic, medida que a gente vai para a última it's característica, imperative to understand é importante entender the theology you embrace que a teologia
about Christianity in the Bible do cristianismo na Bíblia and the theology you practice e a teologia da prática will have very good consequences vai ter consequências ótimas if it's biblical theology. se for teologia bíblica. And we will see nations change. E a gente verá nações mudadas. As we look at that last characteristic of the kingdom of God, Quando a gente olhar para essa última característica do reino de Deus we recognize the kingdom rules from the bottom up. e entender que o reino ele rege de baixo para cima, You see, as an individual who is a king and a priest before God, como um indivíduo que é um rei e um sacerdote perante Deus, you give your voluntary consent você dá o seu consentimento voluntário to those in authority. àqueles que estão em autoridade. God does not say to people in authority, Deus não diz para quem está em autoridade, here's what I want you to do, isso é o que eu quero que você faça. because all my believing people are so dumb, Porque todos os meus fiéis são tão tolos, you tell them what to do. você diz para eles o que eles The têm que Bible fazer. doesn't say that. Deus não fala assim. Every believer is a priest before God. Todo crente é um sacerdote perante Deus. And that's why the Bible says E é por isso que a Bíblia that every diz leader in the church que cada líder na igreja is an offering of the people to God. é uma oferta de Deus, do povo a Deus. It reflects the kingdom of God. Reflete o reino de Deus. And that's why we get in civil government the concept of a public servant. É por isso que no governo civil a gente tem um conceito de um servo ou um serviço público, That only rules by voluntary consent of the people. que só funciona a partir de consentimento voluntário do povo. Because this is a concept of the kingdom of God. Porque é um conceito do reino de Deus. This is how the kingdom of God operates. É assim que funciona o reino de I Deus. teach my students Eu ensino os meus alunos that the way you can discern which kingdom is in control of a nation que a maneira que você pode discernir qual reino está no controle de uma nação is to look at the flow of power. é você olhar para o fluir do poder. See, at the time of the Reformation, Veja, na época da reforma, this is what the kings were saying. era assim que os reis diziam: God rules the nation, Deus domina sobre a nação, but God talks to the king. mas Deus fala com o rei, God gives the king power. Deus dá poder ao rei, I have a relationship with God. eu tenho um relacionamento com Deus, It's a somewhat secret relationship. é um relacionamento secreto. God has told me Deus me disse how much power you should have. quanto poder você deve ter. So the power flows from God to me, Então o poder flui de Deus para and mim, then I give privileges to the people. e eu dou privilégios para o povo. And that was called paternalism, E esse era o paternalismo, because God tells the king to be the father of the people. porque Deus fala para o rei ser o pai do povo. You know what the king said? Sabe o que o rei dizia? You need to obey me no matter what I say. Você tem que me obedecer, não importa o que eu falar, I am the voice of the Holy Spirit to the nation, porque eu sou a voz do Espírito Santo para a nação. because the Bible tells you, Porque a Bíblia diz para você: obey your father, obedeça aos seus and pais. I am your E father. eu sou o seu pai. Obey your father, Obedeça ao seu and pai. if you question me E se você me in questionar any area, em qualquer área, I will punish you, eu vou punir você. because the Bible says, Porque a Bíblia diz: obey your father. honre o seu pai. It didn't matter that it was out of context, Não importa que estava fora de and contexto. that's an exact quote. E essa é uma It citação doesn't matter if it's exata, out of context, because I got the power. porque eu tenho poder. But what did John Calvin teach? Mas o que Calvino ensinava? What did Martin Luther teach? O que Martinho Lutero ensinava? What did Zwingli O teach? que o Zwinglio What ensinava? did John Knox teach? O que o John Knox They ensinava? all taught that God's power flowed from heaven Todos eles ensinavam que o poder de Deus fluía do céu to the individual para o indivíduo through Jesus Christ. por Jesus Cristo. Only one mediator between God and man. Só um mediador entre Deus e os homens. There is no mediator of king, Não há mediador de rei, no mediator of bishop. não há mediador de It's bispo, only Jesus Christ só Jesus Cristo. between God and man. Entre Deus e o And homem. then from man, E a partir do we homem, consent to be ruled nós podemos ser in enviados para church reinar. and state Não importa se na As an igreja ex- ou no Estado. as an extension of our self-government in Como Christ. extensão do nosso autogoverno em Cristo. And when a nation is structured that way, E quando uma nação é estruturada dessa you know maneira, the kingdom of God is wielding influence. você percebe que o reino de Deus está When a nation influenciando. is centralized, Quando uma nação é top centralizada, down, de cima para baixo, it's filled with corruption. ela é cheia de corrupção. It's not the kingdom of God that's dominant. Não é o reino de Deus que é dominante. But let me tell you this. Mas deixa eu dizer o seguinte: What I see going on in Brazil o que eu vejo acontecendo no Brasil is powerful. é poderoso. Because what's happening in the church Porque o que está acontecendo na igreja is wonderful.
É maravilhoso. You are not only studying theology Vocês não estão simplesmente estudando and teologia studying Christianity, e estudando o cristianismo, but you intend to live it. mas você tem a intenção de viver. You intend to train your children. Você tem a intenção de treinar os seus You filhos. intend to see your grandchildren Você tem a intenção de ver os seus walking in the netos ways of God. andando nos caminhos de Deus. And if you continue to do what you're doing, E se você continuar fazendo o que está fazendo, I was here 27 years eu ago, estava aqui 27 anos atrás and I didn't see what I see now. e eu não vi o que eu vejo hoje. I want to encourage you. Eu quero encorajar vocês. You keep on learning. Continue a aprender. You keep on studying. Continue a estudar. You keep on praying. Continue a orar. Because surely, as the Bible says, Porque certamente, como a Bíblia in diz, due season, no tempo certo, you will reap what you sow. você vai colher o que semear. And this nation will be changed. E essa nação vai ser And you mudada. will see the kingdom of E God você vai ver o reino de Deus influencing public policy, influenciando a política pública, changing government, mudando governos, bringing righteousness to representatives, colocando justiça nos representantes, prosperity to the people, prosperidade ao povo, all under the reign of King Jesus. tudo debaixo do reino do Rei Jesus. Amen. Amém.